Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que a paz esteja convosco, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui para mais um episódio de nossa minissérie Nafahatun Ramadaniya, The Whiffs of Ramadan, os cheiros do Ramadã. Como nós podemos ver no último episódio, nós falamos sobre essa caridade que a pessoa não precisa pagar nada, apenas se policiar e tirar o mal do caminho dos outros, né? Assim você ganha uma boa ação e talvez possa ser sua salvação no dia do juízo final, quando você prestar sua conta diante do Senhor. Hoje vamos falar sobre uma questão muito importante também, a questão da fraqueza. A fraqueza do ser humano. Somos fracos. O ser humano é mais fraco do que uma mosca, do que uma formiga. Que qualquer coisa que encosta na gente machuca. Qualquer coisa. Às vezes, nós engasgamos e tem pessoas que morrem engasgando porque a comida foi pelo caminho errado. Às vezes, não precisa de nada para você cheirar mal. Então somos fracos, qualquer coisinha. Você pegar uma picada de cobra, uma picada de um bicho que você não conhece, se você não tomar o remédio, a medicação certa, em algumas horas ou de imediato você é capaz de morrer. Você pode ter o tamanho de um monte, mas você pode ficar doente e chegar até morrer. E também pode tomar água, engasgou, ficou com falta de ar, ou comeu alguma coisa, grudou, passou, foi lá pelo pulmão, entupiu, morreu. Somos bem fracos. E como de costume, sempre com a leitura de alguns versículos do Corão, vamos começar com a leitura da Surata Al-Ma'arij. Surata Al-Ma'arij. Surata Al-Ma'arij, que trata um pouco dessa questão da fraqueza. Dessa vez deixei tudo bonitinho aqui, separado para ganhar tempo. Surata Al-Ma'arij, o que quer dizer Al-Ma'arij? Al-Ma'arij se refere aos degraus sublimes pelos quais devotos ascendem, os devotos ascendem às graças que Deus lhes outorga, ok? Esse é o nome da surata, ok? Então vamos ler os versículos 19, 20 e 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão Sagrado, na Surata Al-Ma'arij, número 70, no versículo 19, 20 e 21, por certo, o ser humano foi criado incoerente, aflito quando o mal toca, e avaro, né? Quando o bem o toca. Ou seja, aqui podemos entender quando o ser humano tem algo mal, ele fica aflito. E quando tem uma coisa boa, o bem, por exemplo, dinheiro,
ele tem medo que esse dinheiro acaba. Eu tenho uma coisa material, um apego à coisa material, ele não divide com os outros, por medo que aquilo acabe. Porque, se eu dividir com os outros, vai acabar. Por isso que quando a pessoa tem 1 milhão, sempre quer mais. 2, 3 milhões. Nunca pensa que se dividir, não vai acabar. Mas acha que tem 1 milhão. Não vou ajudar aquela pessoa não. Se eu der 200 mil reais, e aí? Vou ficar com pouco dinheiro. E se acontecer alguma coisa comigo? E se amanhã não tiver dinheiro? A pessoa sempre assim. E quando o mal toca, quando tiver uma doença, uma enfermidade, uma fatalidade, ele fica aflito. Fica aflito, o ser humano. Insatisfeito. Por que eu? Por que aconteceu comigo? Eu fiquei doente. Entendeu? E isso nos leva a falar sobre a fraqueza abstrata. Primeiro tipo de fraqueza. A fraqueza abstrata. A fraqueza quando tem uma perda de moral. Ok? Perda de moral. Agora vamos falar sobre um outro tipo de fraqueza. A fraqueza material. A fraqueza material seria algo que toca. Então, tem uma fraqueza moral do seu espírito, da sua mente, como você pensa. Você sempre pensa, nossa, isso vai acabar. E amanhã, se eu não puder fazer isso? E amanhã, se acabar o meu dinheiro? E, não vou ajudar porque vai acabar. Nossa, tô ficando doente, acho que vou pegar uma coisa grave, acho não sei o que. Sempre pensa em coisa pior, sempre. Ou seria o pensamento negativo, mais ou menos. Isso. Então, agora vamos falar sobre a fraqueza material. Para isso, teremos que fazer a recitação de alguns versículos, do versículo 54, de uma outra sorata chamada Surata Ar-Rum. Surata Ar-Rum. Surata Ar-Rum, ela fala sobre os romanos, porque Ar-Rum em árabe quer dizer romanos, e por ocasião, ok? No versículo 2 dela aparece a palavra Rum no versículo 2, que vai denominar essa surata, cujos primeiros versículos foram revelados por ocasião da vitória persa sobre os romanos do Oriente. Então, ela foi alguns versículos, os primeiros versículos dessa surata Ar-Rum, os romanos, foram revelados por ocasião da vitória persa sobre os romanos do Oriente. Então, algumas ideias sobre essa surata, porque esse nome. Agora vamos ler o versículo 54. O número dessa surata é número 30, ok? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão Sagrado, na Surata Ar-Rum, os Romanos, versículo 54, Allah é quem vos criou de fragilidade, então fraco. Em seguida fez depois de fragilidade força. Em seguida fez depois de força fragilidade e cãs. Ele cria o que quer e ele é o onisciente, o onipotente. Ou seja, nós quando fomos criados, criança, você
tinha fragilidade. E quando você se tornou adulto, você adquiriu força, adquiriu saúde, você conseguia fazer muitas coisas, atividade do dia a dia, tinha uma boa memória, vamos supor, uma pessoa idosa, a pessoa tinha uma boa memória, a pessoa podia fazer atividade física, podia sentar, levantar, se inclinar, se deitar, andar, correr até. Mas, aqui, depois de força, fragilidade e cansa, você ficou frágil e velho, e sheiba. O seu cabelo não está mais do jeito que estava quando você era mais novo. Então isso está escrito no Corão. Allah subhanahu wa ta'ala nos mostra que o ser humano é fraco. Mas ele não se dá conta que ele é fraco. Não se dá conta. Você, por exemplo, você pode andar na rua, pisar num prego, se você pisar num prego que tivesse tétanos, e você, mesmo tomando a vacina, ou se você não tivesse tomado a vacina, você podia morrer. E tem muita gente que morreu por causa disso. Olha, do seu tamanho, não sei o quê, mas é rapidinho. Ou uma pessoa grandona que faz, sei lá, fisiculturismo, musculação. O exemplo, durante o Covid, muitos atletas emagreceram muito. Ficaram internados por 30 dias, ou até menos, perderam mais de 30 quilos. Antes, se você tivesse falado para esses atletas, vai chegar uma época que você vai perder 30 quilos. Imagina, que 30 quilos? Eu tenho uma alimentação regrada, eu sempre controlo o meu peso, mas para Deus, pá, rapidinho. Por isso, tem que sempre recordar essa questão, que para Deus é rápido. Você nunca se acha. Por quê? Você não vai chegar à altura do monte, você não vai cavar e fazer um buraco na terra. Você não vai cavar, vai andando assim, pisando no chão, você vai fazer um buraco, por mais que você, sei lá, tenha um peso de 270, 280, assim, musculoso e tudo mais, grandão, você nunca vai chegar à altura dos montes, das montanhas, e nunca vai chegar, olha o exemplo, para você saber que você é nada, ok? Então isso que nós chamamos da fragilidade ou da fraqueza material do seu corpo, nós como matéria, ok? Agora nós vamos falar sobre a paciência. Como que o crente pode ser paciente? Há 3 tipos de paciência. Primeiro, vamos ler o versículo da Surata Al-Baqarah, versículo 153. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Ou vós que credes, implorai ajuda, como nós dissemos na última vez. A quem devemos procurar ajuda? A Deus. Com a paciência é a oração. Então, junto, são indissociáveis. A paciência é a oração. Andam juntas, as duas coisas. Por certo, é Allah é com os perseverantes, aqueles que perseverem. Para isso, nós necessitamos de saber quais são os tipos de paciência. 3 tipos. 3 tipos. O primeiro tipo, a paciência referente ao destino, é que Deus nos predestinou, ok? Todo do bem é do mal. Do mal quer dizer,
morte, fatalidade, doença, provações, aflições. É um tipo de paciência diante dessas situações constrangedoras que testam a nossa fé, a nossa paciência principalmente. Esse é o primeiro tipo. E Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão Sagrado, na mesma surata Al-Baqarah, porém no versículo 155, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão Sagrado, na surata Al-Baqarah, versículo 155, em verdade, como vós a prova com algo do medo. Então, provação, o medo que você sente como ser humano. Às vezes tem medo de morrer, tem medo de pegar uma doença grave, tem medo de perder uma vaga de emprego, tem medo de não passar na prova. Então, medo. E da fome. Fome também. E da escassez de riquezas. Tudo isso faz parte das provações do Senhor, ok? E de pessoas e de frutos. E alviçará o paraíso aos perseverantes. Aqueles que perseverarem até o dia do juízo final, Deus recompensará. Deus preparará o paraíso aos perseverantes, ok? Esse é o primeiro tipo de paciência, seria a paciência para o destino, as provações, testes da vida mundana. O segundo tipo de paciência, paciência contra os pecados. Não importa que seja pequenos ou de um peso maior. Por quê? Essa paciência é uma paciência que você utiliza para treinar o seu espírito de não pensar em coisa ruim, causar mal ou cometer um pecado com seus sentidos, com seus atos, e também corporal. Por exemplo, vai lá, rouba, comete um pecado de fornicação, ou você, sei lá, cometer qualquer tipo de pecado. Com a sua boca também, fofoca, intriga, ok? Bate numa pessoa, xinga uma pessoa. Então é uma paciência você se conter para não cometer esse pecado. Esse é o segundo tipo de paciência. A paciência contra o pecado, não importa o tamanho, ok? Seja de um peso menor ou maior, ok? E o terceiro tipo de paciência, para encerrar o nosso vídeo, paciência para as adorações. Por quê? Por exemplo, quando você pratica a adoração do jejum, você fica sem comer, sem beber, você não ingere nem água. Então isso é um teste da sua paciência com uma adoração. Você acorda de madrugada para rezar. Para as pessoas que acordam de madrugada para rezar, principalmente durante o mês do Ramadã, porque a recompensa multiplicada várias vezes, e só Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorificado, exaltado seja Ele, multiplica a quem quer. Porque o jejum, ele multiplica a quem quer, 10.000 vezes o que ele quer. Então, esse é um tipo de paciência que treina a sua alma, o seu espírito. Não o espírito é o corpo, o seu espírito. Você treina o seu espírito a se preparar espiritualmente para você adorar a Deus. Para você ficar em jejum, para você rezar de madrugada, para você colocar o Alcorão como uma leitura desse livro diariamente. Então você tira, por exemplo, você trabalha todos os dias, chega cansado, mas mesmo assim fala, não, eu vou ler mesmo que
eu esteja cansado. Mesmo que eu esteja ocupado, sempre vou deixar uma parte do dia para ler um pouco de Alcorão. E Deus disse no Alcorão Sagrado, na Surata Al-Kahf, versículo 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Allah subhanahu wa ta'ala disse na surata Al-Kahf. Al-Kahf é uma surata é a surata número 18. Rapidinho, o significado dessa surata a caverna, ok? Surata a caverna que narra histórias dos companheiros da caverna, ok? Da caverna. Depois podemos falar sobre essa história em um futuro momento, que estamos chegando perto do fim desse episódio, estamos nos aproximando. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão Sagrado, no versículo 28 da Surata a Caverna, e seja paciente, permanecendo com os que invocam seu Senhor, ao amanhecer e ao anoitecer, ok? Quando você acorda cedo para rezar a primeira oração, todo mundo está dormindo, e você, numa noite fria, ok? De tremer de frio, e você vai lá, acorda, faz ablução, se prepara, lava suas mãos, seu rosto, e vai, e tira o cobertor, e reza, e faz genuflexão, se prostra perante o Senhor. Isso é um teste da paciência, com adoração. E ao anoitecer, você reza antes de dormir. Você não fica com preguiça. Não vou rezar agora, deixe quando eu acordar. Então isso é um teste da sua paciência com as adorações. Desejando-lhe a face, e não afastes deles os olhos, desejando o ornamento da vida terrena, e não obedeças àquele cujo coração tornamos desatento à nossa lembrança, e que segue sua paixão, e cuja conduta excede os limites. Então, aquela pessoa que segue seus anseios, ok? Sua paixão, e esquece de adorar a Deus, esquece de recordar a palavra de Deus, então essa pessoa não é paciente. Então, para você ser um crente e paciente, e principalmente paciente, você terá de ter esses três. Paciência sobre destino, o que Deus predestinou, tanto do bem ou do mal, que vai ocorrer durante sua vida mundana. 2, paciência contra pecados, pequeno, grande, menor, o peso menor ou maior, você tem paciência, você se contém, você se segura, ok? Tanto no seu pensamento como nos seus atos. E o terceiro tipo de paciência é com as adorações. Então é isso por hoje. Agradeço a presença de vocês. Por favor, não deixem de compartilhar esse vídeo. E até o próximo episódio. E as minhas últimas palavras, como sempre, La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, e o testemunho que não há um Deus senão Allah, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja sobre ele e seu mensageiro. Assalamu alaikum. Tchau.